Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo este vídeo. Conforme combinado, estou trazendo aqui a prova, né, do concurso de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, do cargo de professor de educação básica do ensino religioso, mas que tem os conhecimentos básicos, né, os conhecimentos gerais, tem os conteúdos que vão cair na prova de vocês, tá? Uma prova semelhante da Consulplan, pode ser que eles cobram da mesma forma, pois é uma prova muito recente deles, foi setembro, outubro que foi realizado, então serve muito de base para vocês. Eu vou enviar outras provas deles, né, conforme eu já disse também lá no grupo, algumas provas deles que aconteceram também recentemente. Tá? Mas vocês podem pesquisar também, que vocês vão achar muita coisa na internet, mas eu vou estar mandando para vocês, tá? A prova começa, sem mais delongas, né? A prova começa já com texto de português, um texto chamado Que Coisa é Essa? Esse texto vai servir de base para vocês responderem algumas questões, tanto de interpretação, como também de gramática, tá? Ortografia. O texto é Que coisa é essa? Então, onde tem umas lacunas, vocês vão observar que nesse texto tem algumas lacunas, é para você preencher essas lacunas e responder a questão um, tá? Que coisa é essa? É a palavra mais poderosa da língua portuguesa. Coisa. 5 letras que unidas englobam significados variados e misteriosos. Dentro dela, a imensidão do intraduzível. Lembro a diretora Irene Briecksky, que dirigiu minha primeira peça, Trem-bala, em Porto Alegre. É a elegância em pessoa. Mas quem. Aí tem uma lacuna, ó, mas quem a conhecia? Esse A é o A que se refere a quem ela se dirige, no caso, mas quem a conhecia, quem conhece, conhece a alguém. É o pronome oblíquo que está ali. Então, o a de pronome oblíquo, né, é um objeto indireto, né, porque quem conhece, conhece a alguém. Né? Quem conhece, conhece a alguém. Então, ali é uma preposição a alguém. Então, se caracteriza como um pronome também, então, mas quem a conhecia? Não pode ser o verbo haver, né? Então, nessa, já vou eliminar aqui, vocês vão observar, ó, vou eliminar a B, porque começa com A, porque isso é uma estratégia também de como resolver questões, tá? Vocês fazem as coisas já eliminando as opções que não se encaixam na resposta, tá? O A de haver não encaixa nessa primeira. Então, a letra A e a letra D já não vão encaixar aqui, tá? Já vai dar errado. Então, só sobram a letra A e a letra C, ok? Então, porque a questão 1 vai pedir, ó, preencham as lacunas dos parágrafos 1, 2, 3 e 5 correta e respectivamente os vocábulos, tá? Preencham as lacunas de forma correta e respectivamente. Se é respectivamente, né? Então, cada um equivale, ó, esse aqui equivale ao primeiro, esse aqui equivale ao segundo, esse aqui equivale ao terceiro, o quarto e o quinto, ok? Então, o primeiro A é o A sem acento, né? Sem crase, sem nada. Então, fica entre A e C. B e D você já pode eliminar. Conhecia há mais tempo, né? Aqui é o há de haver, né? No tempo que já conheceu essa pessoa. É elegância em pessoa, mas quem a conhecia há mais tempo me prevenia. Então é o há de haver. Aqui é o verbo há, mas as duas opções também têm o há. Então, com essa opção, com essa resposta, você não ainda define qual que é a resposta. Fica entre A e C ainda. Aí você vai para a próxima que vai definir, porque olha só, o próximo aqui ou é o A, artigo, pronome, ou é o A, verbo, de haver. Então vamos continuar com o texto também, porque a gente tem que fazer a interpretação. Quem a conhecia há mais tempo me prevenia. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Prepare-se. Minha imaginação orbitava. O que seria essa coisa que ela teria? Um ataque de estupidez? Uma mudez insistente? Um sumiço? Uma alergia? Um troço? Tudo isso. Eu é que quase tive uma coisa na véspera. Mas no dia seguinte a peça estreou com sucesso. Desde então, respeito à coisa que dá nos outros. Quando alguém diz que não irá desistir de seu objetivo porque há muita coisa em jogo,
E aí? Agora vamos pensar. Há muita coisa em jogo. Há muita coisa em jogo. Então, você poderia ficar na dúvida quanto ao o A e o A aqui e esperar para definir os próprios Qs. Mas para mim não resta dúvida, né? Não irá desistir de seu objetivo porque A existe. Se você pode substituir esse A por existe, né? Então quer dizer que é o A de haver. Porque olha só, quando diz que não irá desistir de seu objetivo porque existe muita coisa em jogo, ou há muita coisa em jogo, é porque é o A de haver. Então a opção correta aqui é a opção C, tá? Aqui é a opção C a resposta, ok? O restante vai ser diferente também, né? Aqui é o que todos dois com acento, aqui somente o primeiro é, o último não é com acento, mas essa opção aqui, o A é que encaixa com a de haver, é o que encaixa corretamente aqui, ok? Então vamos continuar. Aqui podemos colocar o A, já, ó, A, minúsculo aqui, ó, o A. Vou mudar até a cor, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Estou aprendendo a mexer nesse aplicativo aqui. Vamos ver se eu consigo mudar a cor também da letra. Mas, não estou conseguindo mudar aqui, mas eu estou completando para vocês, tá? O A de haver, aliás, o A foi pronome. Agora aqui o A de haver, completar aqui, ó, A de haver. E aqui também o A de haver. Essa aqui é a forma correta, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu boto uma cor diferente. Eu não tô... não dá não. Mas tá bom, depois eu aprendo. Vou aprender. Então, ó, muita coisa em jogo. Quando alguém diz que não irá desistir de seu objetivo, porque existe muita coisa em jogo, meu suor escorre pela testa e faz um desvio até chegar na nuca. Está na cara que esse alguém será capaz de roubar, matar, arrancar os dentes de quem se interpuser entre ele e essa coisa desconhecida e tão valiosa. Imagino que tal coisa signifique reputação, dinheiro, poder, sexo, enfim, aquela coisa toda. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho mais velho que eu. Ele devia ter uns... Mais velho que eu. Ele devia ter uns 9 anos, pois fui proibida de falar com ele porque seu pai era fulano, notório sujeito que não era grande coisa. Esse grande coisa aqui vai dar o que falar depois. Depois eu vou falar com vocês aqui. Eu, com algum esforço, raciocinei. Se o pai do meu amiguinho, um garibaldo com quase de 2 metros de altura e uma barriga gigantesca, não era grande coisa, a nossa família de gente magra e miúda seria o quê? Aqui, ó, o quê? Então, aqui já sabemos que é essa opção C, né? Já posso marcar aqui também que é a opção C, nesse o quê. Então, o que vai completar aqui é o que com acento. Mas quando está no final, é só saber que quando está no final da frase, o que vai estar com o acento, ainda mais numa frase interrogativa. Aqui é uma frase interrogativa, então o que vai terminar com acento, tá? O que, nós somos o que. Fui descobrindo que essa coisa de julgar os outros não era para principiantes. Na minha santa ingenuidade, desejava que as relações fossem mais claras, objetivas, sem tantos pontos nebulosos. Mas nada como até hoje não sei. Mas a coisa não era bem assim, diziam. E aí eu me sentia ainda mais perdida, porque às vezes achava que sabia das coisas. E sabia era nada, como até hoje não sei. Eu pulei uma linha aqui. Se não é bem assim a coisa, posso imaginar que ela seja muito pior, mais aterrorizante. Uma coisa de outro mundo, que aliás é coisa que nunca entendi também. Que outro mundo é este onde as coisas são tão diferentes?
Se alguém tivesse tido a paciência de me explicar o que, aqui ó, o que, aí tá o que simples, né? Sem acento, não tá no final da frase. Então, ele é o que normal, né? O que eu não entendia naquela época já seria alguma coisa, mas por mim, mas as pessoas estavam sempre muito ocupadas e achavam que certos assuntos não eram coisa para criança. Então cresci pensando por mim mesma e devo ter pensado coisas fabulosas, pois quando me atrevi a revelar meus pensamentos, achava que aquilo não podia ser coisa minha, e sim de alguém que estava colocando coisa na minha cabeça. Que palavra teria potência semelhante e seria tão absoluta para definir o inqualificável? Não encontro outra. Fala-se por serventia. Fala-se por aí que a coisa está feia, que a coisa está difícil, mas eu a considero até simpática, se comparado a tantas outras palavras sem serventia. Ao menos a coisa dá conta do recado. Esse texto de Marta Medeiros, Que Coisa é Essa? Publicado no jornal O Globo em 2018. Tá? Então, essa primeira questão a gente já definiu. Deixa eu fazer a marcação aqui. Espera só um instantinho aqui. Aqui tá. A primeira questão aqui a gente já definiu, que é aqui, ó, é a letra C, tá? A resposta correta é a letra C. Já definiu, já marcou a resposta. Agora vamos lá para a questão 2. Ó, diz assim: assinale a alternativa em que o sentido da palavra coisa, de acordo com o texto, foi incorretamente, ó, prestar muita atenção nisso. Essa palavra, ó, incorretamente explicitado, tá? Aí a gente tem que voltar sempre no texto para poder acompanhar o parágrafo correto, né? Está aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Tá? Não tem como fechar, não. Mas vamos lá. Ó, assinale a alternativa em que o sentido da palavra coisa, de acordo com o texto, foi incorretamente explicitado. A. Essa coisa de julgar os outros. Essa coisa de julgar os outros. Está no terceiro parágrafo. Está se referindo a alguma prática, tá? Essa coisa. Está falando incorretamente. Então, se é incorretamente, vocês não vão marcar, obviamente, as que apresentam a forma correta, né? Então, essa coisa de julgar os outros é uma prática? Vamos lá no terceiro parágrafo para poder entender se é isso mesmo. Ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Então vamos lá. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para o vizinho mais velho que eu. Ele devia ter uns 9 anos, pois foi proibido de falar com ele porque seu pai era fulano, notório sujeito que não era grande coisa. Mas não é esse coisa aqui que a gente vai analisar. Eu, com algum esforço, raciocinei. Se o pai do meu amiguinho era um garibaldo quase 2 metros de altura e uma barriga gigantesca, não era grande coisa, a nossa família, gente magra e miúda, seria o quê? Fui descobrindo que essa coisa de julgar os outros não era para principiante. Essa coisa de julgar, esse coisa aí tem sentido de uma prática, é só substituir a palavra coisa por prática, por exemplo. Essa coisa de julgar os outros, essa prática de julgar os outros, né? Essa prática de julgar os outros não era para principiantes. Então, essa aqui, de fato, o coisa significa uma prática. Então, ela não é para marcar, porque você vai marcar incorreto, tá? Vamos ver a letra B. Não eram coisa para criança. O que que não eram coisa para criança? Vamos lá no parágrafo 5º. Né? Se esse aqui é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. Vai falar aqui, ó, se alguém tivesse tido a paciência de me explicar o que eu não entendia naquela época, já seria alguma coisa, mas não é essa coisa aqui. Mas as pessoas estavam sempre muito ocupadas e achavam que certos assuntos, não eram coisa para criança. Assuntos, conversas, certos assuntos não eram coisa para criança. O que que não eram coisa para criança? Esses assuntos, essas conversas. Então, também não pode ser essa letra B, porque expressa o sentido de forma correta,
né? E a gente quer a incorreta. Agora aqui, ó, letra C. Aquilo não podia ser coisa minha. O que não podia ser coisa dela? Né? Isso está no parágrafo 5º também, olha só. Então, cresci pensando por mim mesma e devo ter pensado coisas fabulosas, pois quando me atrevi a revelar meus pensamentos, achava que aquilo não podia ser coisa minha. Ele expressa o sentido de ideia? Sim. Tá? O que não era coisa dela? Que os adultos achavam que não era coisa dela? É essas ideias, né? Que eram tão impressionantes que achavam que não eram coisa dela. Então, essa coisa aqui também reflete uma ideia. Sobrou apenas a letra D. E é essa letra D, mas vamos entender o porquê que é essa letra D, ó. Colocando coisa na minha cabeça. Colocando coisa na minha cabeça está no parágrafo 5º também. E aqui está no finalzinho, ó. E sim de alguém que estava colocando coisa na minha cabeça. Está colocando coisa. Ele está falando aqui de dúvida, no sentido de dúvidas. Vou te falar que não é. Por que não é dúvida? Porque por causa do sentido da frase anterior. Achavam que aquilo não era coisa minha. E essa coisa minha revelava ideia, né? Ideia. E sim de alguém que estava colocando coisa na minha cabeça. Esse coisa continua sendo o sentido de ideia, né? Porque se aqui não era dela, era de outra pessoa e se referia à ideia. Então a resposta correta aqui é a letra D, porque de fato não são dúvidas que estão colocando na cabeça dela, e sim ideias que estão colocando na cabeça dela, né? Então é o uso incorreto, né, de forma explícita. Então, aqui é a letra D, ok? Vamos agora para para o número 3, tá? Agora vai falar sobre derivação prefixal, no caso aqui é prefixal. Essa questão aqui é uma questão de derivação da palavra, tá? Uma questão de gramática importante. Em que alternativa a palavra indicada contém prefixo? Prefixo é o que vem antes da palavra, do centro da palavra, né? Antes da palavra pode ter uma formação prefixal, depois da palavra tem uma derivação sufixal, né? Prefixo e sufixo. Tá? Antes é prefixo, depois um sufixo, tá? Assim a gente vai estudar sobre deformação de palavras. Mas essa questão aqui é interessante, olha, tem que se ter um certo conhecimento de vocabulário também para poder conseguir fazer essa questão. Em que alternativa a palavra indicada contém prefixo com significado semelhante ao do prefixo em inqualificável? O que é inqualificável? É uma pessoa que não é qualificada. Não é. O in, que é um prefixo aqui, que vem antes da palavra qualificável, né? Prefixo, in, significa não é. Quer dizer que ela não é uma pessoa qualificada. Não é. Então vamos ver aqui as palavras que tenham o meio. A pergunta que ele está fazendo aqui é em qual alternativa dessas 4 palavras aqui, tem o mesmo sentido, né? De não é. Aqui, ó, inqualificável é não é qualificada. Prevenia. Primeiramente, não tem nem derivação aqui. É uma palavra chamada que vem de prevenção. A derivação que tem aqui é de sufixal, não é prefixal. Então, pré aqui não é um prefixo, tá? Então, essa letra A está totalmente incorreta, não tem significado, não tem o mesmo sentido de inqualificável, nem tem prefixo, né? Não existe a palavra venia, né? Ela é prevenia mesmo, que vem de prevenção. Então, não é. Insistente. Aí você vê um in aqui e fala, vou marcar. Não é. Porque insistente. A palavra aqui, in, né, não é um prefixo também. Né? Porque existe a palavra sistente também. Não. Não existe a palavra sistente. Então, esse in aqui nem é prefixo também, assim como não era o pré de prevenir. Então, está incorreto também, né? Interpuser. Interpuser, né? Interpuser, de fato, o inter é um prefixo, mas o inter aqui não quer dizer não é puser, né? Não é puser, é se colocar entre, interpuser. Então, não pode ser também essa letra C, porque ela não significa não é. Esse inter, né, significa não é. Agora, a palavra da letra D é
conhecida. Olha só, desconhecida é uma pessoa que não é conhecida. Então, se é não é, tem o mesmo sentido de inqualificável. Não é qualificável. Então, desconhecida não é conhecida. Então, é a letra D, ok? Vamos em frente. Vamos para. Eu vou fazer o vídeo apenas de português primeiro, e depois eu vou fazer o outro vídeo das outras disciplinas, tá ok? Já estamos em 20 minutos, por isso vai ficar muito longo cada vídeo. Aí eu prefiro fazer de cada disciplina. Então vamos lá, porque eu ainda estou na questão 4. Vamos lá. Questão 4. Na passagem, alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Prepare-se. O elemento coesivo que melhor conecta as duas orações, sem alterar o sentido do período, é. Ali, olha só, você vai fazer uma substituição que não altera o sentido. Tá faltando aqui nessa frase, por exemplo, uma conjunção, né? E aí, para poder conectar os dois períodos. E vamos ver um que não muda o sentido. Então você tem que testar cada um deles para poder ver se muda o sentido. Você tem que conhecer também o sentido de cada conjunção dessa aqui, né? Então, ó, alguns dias antes da estreia, aí tem a vírgula, né? Onde você vai colocar pode ser aqui ou pode ser aqui. Então você vai ver onde melhor encaixar. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Prepare-se. Então, olha só, se você botar depois, né, aqui nesse último, que faz mais sentido, porque aqui tem o verbo prepare-se, né, mas pode ser também aqui por causa do terá, que é um verbo também. Mas vamos lá. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Embora prepare-se, embora ela significa é uma concisão, né? Uma concessão, aliás. Então, embora prepare-se, faz sentido. Alguns dias antes da estreia, ela terá coisa. Embora prepare-se. Tem sentido? Vamos ver os próximos. Ó. Letra B. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Portanto, prepare-se. Ó, já. Portanto, tá orientando a pessoa a se preparar. Portanto, prepare-se. Né? Uma explicação para ela. Portanto, prepare-se. Tá? Então, ó, olha o outro. Ó. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Entretanto, prepare-se. É tipo algo antagônico, adversativo, contrário. Entretanto, prepare-se. Não é, né? Não é. Entretanto, prepare-se. Agora já a letra D. Alguns dias antes da estreia, ela terá a coisa. Conquanto, prepare-se. Conquanto, prepare-se. Conquanto. Então, a que melhor se encaixa, sem mudar sentido nenhum, né, é, de fato, a letra B. Portanto. Portanto, prepare-se. Alguns dias antes da estreia, ela terá coisa. Portanto, prepare-se. Né? Faça isso, é uma orientação. Portanto, não muda o sentido da frase. O quanto muda o sentido, embora então piorou, né? Muda o sentido, entretanto, muda também porque é adversativa, que não, ela é uma conclusão. Você está chegando a uma conclusão, ela é conclusiva. Portanto, prepare-se. Né? O quanto é como se fosse uma causa, mas o portanto é conclusão, tá? Expressa uma conclusão. Portanto, prepare-se. Vamos lá. Questão 5. Considerando as sequências tipológicas presentes no terceiro parágrafo da crônica, que coisa é essa? Analise as afirmativas a seguir. A primeira frase, né? Um Garibaldo com quase 2 metros de altura, uma barriga gigantesca. Aqui há predomínio de sequência dissertativa? Vamos ver, tá? O 2. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho mais velho que eu. Aqui há predomínio de uma sequência narrativa. Então, a gente tem que conhecer tipos de texto, né? Dissertativo, narrativo, descritivo, que são os principais. Que a gente tem que perceber quais elementos são presentes nele para poder fazer o reconhecimento do tipo de texto. O 3. Fui descobrindo que essa coisa de julgar os outros não era para principiantes. Predomínio de sequência descritiva. O que está correto aqui?
Quando ele fala que o 1 aqui, ó, um Garibaldo com quase 2 metros de altura e uma barriga gigantesca, aqui há predomínio da sequência dissertativa? Não. Aqui não há um predomínio um predomínio, né? Há dissertação, mas não há um predomínio da sequência dissertativa. Aqui há uma descrição, porque ele está, ó, um Garibaldo com quase 2 metros de altura e uma barriga gigantesca. Isso aqui é descritivo, né? Está descrevendo o vizinho, como é que era, a família do vizinho, como é que era. Então, mais especificamente o vizinho em si, né? Um Garibaldo com quase 2 metros de altura e altura, uma barriga gigantesca. Então, isso aí é descritivo. Então, a 1 não é. E a 1 não sendo, você já elimina a letra A, que tem um 1 aqui. Você está perguntando se está correto o que se afirma em. Elimina a letra A e elimina a letra C. Sobra apenas a letra B e a letra D, né? Ou é 2 apenas, ou é a 2 e a 3. Então, já sabemos que o 2 está correto, mas vamos ler. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho mais velho que eu. Predomínio da sequência narrativa. Sim, aqui há uma narração. Né? Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira, está dizendo, há elementos aqui, está mostrando o que aconteceu em um tempo passado, inclusive. Né? Então, quando eu era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho mais velho que eu. Isso aqui é uma narração, né? De algo que já até ocorreu. Então, a 2 está correta. Aí ficamos entre a B apenas ou D, dizendo que a 3 também está correta. Se a 3 estiver correta, é a letra D. Se a 3 não estiver correta, é a letra B. Fui descobrindo que essa coisa de julgar os outros não era para principiantes. Predomínio da sequência descritiva? Aqui não há qualquer descrição. Não há descrição de nada. Aqui há também uma dissertação, né? Que ela argumenta, chega a alguma conclusão que a coisa de julgar os outros não era para principiantes. Ela chegou a essa conclusão. Né? Então, aqui não é descritivo, sim dissertativo. Então, a letra B, com 2 apenas, é a questão correta. Né? A 3 está errada. Então, a letra B é que está correta. Vamos para o número 6. Em que fragmento textual a forma destacada está flexionada no modo imperativo? Imperativo é quando você dá alguma ordem, orienta de alguma forma. Vamos lá. No modo imperativo com a finalidade de influenciar o comportamento de alguém. Para influenciar o comportamento de alguém. Essa aí é a questão número 6. Né? Então, vamos lá. A letra A diz: fala-se por aí que a coisa. Se você for botar lá no texto, você vai perceber que não há uma ordem de nada. É o sexto parágrafo. O último aqui, ó. Fala-se por aí que a coisa está feia. Tem alguma ordem aqui? Tem alguma orientação aqui? Não tem. Agora, a letra B. Ela terá a coisa. Prepara-se. Prepare-se. Aqui é uma ordem? Aqui é uma orientação? Sim, é essa a opção. Não tem dúvidas disso. É uma ordem. Não pode ser outra coisa. Está lá no primeiro parágrafo, a gente já leu essa frase algumas vezes. Então, prepare-se. Isso é uma ordem, é uma orientação. Mas vamos ver as outras opções para ver se não tem duas opções corretas. E aí teria que anular essa questão. Vamos ver. Letra C diz: lembro a diretora Irena de Briex. Lembro. Não tem ordem nenhuma, não tem orientação nenhuma. Isso não é imperativo. Imperativo é uma ordem, é uma orientação. A tal coisa signifique reputação. A não ser que a tal coisa signifique reputação. Isso também não reflete ordem, não reflete nenhuma orientação. Então, ficamos com a letra B mesmo. Questão número 7. No texto é abordada de forma irônica e bem-humorada a temática relacionada ao quê? Aí eu quero saber do que se refere o texto. Essa é a pergunta da questão 7. O que se refere o texto? No texto é abordada de forma irônica e bem-humorada a temática relacionada. A multiplicidade semântica da palavra coisa. A gente falou que a coisa aqui tem diversos significados, não tem? A palavra semântica é realmente essa questão do significado da palavra. Então, a multiplicidade da palavra coisa é a opção correta nessa questão.
porque o texto aborda isso de forma irônica e bem-humorada sobre os diversos significados da palavra coisa, tá? Essa é a letra A, mas vamos ver as outras. As inconsistências do sentido da palavra coisas, está falando que a palavra coisa é uma palavra inconsistente nos seus sentidos? Não. A informalidade característica da palavra coisa, a palavra coisa carrega em si a informalidade. Porém, ela não é o foco do texto. O texto está focando sobre os diversos significados da palavra coisa e como isso é impressionante. Eles não estão falando, eles estão falando dessa grandiosidade, não está falando do aspecto informal da palavra coisa apenas. Né? Então é a letra A, a letra C também está errada. As coincidências de significado da palavra coisa também não. Então é a letra A. Número 8. Em alguns contextos, a alteração na ordem dos constituintes de um sintagma nominal pode provocar mudança de sentido. Quando você muda de lugar, né? Uma palavra muda de lugar. Por exemplo, aqui, ó, esse fenômeno não é observado, só não é observado. Ele está querendo saber onde não é observado. Em todos os outros, ele é observado, essa mudança de sentido. Né? Em um aqui não muda o sentido, fica a mesma coisa. Se trocar, igual a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? E em um deles aqui não muda, no resto tudo muda. Vocês vão ver aqui, ó. A, grande coisa e coisa grande. Vai mudar o sentido? Se você vai lá na frase primeiro, lá que está falando que está no terceiro parágrafo, tá? Número 8 aqui é o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo vai falar aqui, ó. Um Garibaldo com quase. Aqui ele vai falar aqui, ó. Notório sujeito que não era grande coisa. Se você mudar o coisa de lugar com grande, vai falar aqui, ó. Notório sujeito que não era coisa grande. Mudou o sentido, né? Grande coisa virou coisa grande e mudou o sentido. Não é o mesmo sentido. Grande coisa não é a mesma coisa que coisa grande, né? Grande coisa tá falando que não vale muita coisa, né? Agora, quando fala coisa grande, tá falando de tamanho, né? Tá falando de aspectos dimensionais. Agora vamos ver o outro. Então, a letra A não é, porque muda o sentido. Algum esforço e esforço algum. Vamos lá no terceiro parágrafo também. Algum esforço e esforço algum. Algum esforço. Vamos ver onde se encontra essa parte. Não, terceiro parágrafo, tá aqui, ó. Notório sujeito não era grande coisa. Eu, com algum esforço. Tá falando que ela fez algum esforço, né? Eu, com algum esforço. Agora, se eu botar eu, com esforço algum, é o inverso. Quando eu falo algum esforço, eu tive algum esforço. Agora, quando eu falo esforço algum, eu não tive nenhum esforço. Né? É o inverso, mudou o sentido. Então, não é a letra B também, mudou o sentido. Letra C, falando de certos assuntos e assuntos certos, né? Letra C. Vamos ver. Vamos lá no parágrafo 5º. Certos assuntos e alguns assuntos certos, né? Parágrafo 5º. Terceiro, quarto, quinto. Ó, aqui, ó. E achavam que certos assuntos não eram coisa para criança. Se eu mudar certos assuntos, botar assuntos certos, vamos lá. E achavam que assuntos certos não eram coisa para criança. Assuntos certos. Não tem mesmo sentido. Assuntos certos e certos assuntos. Certos assuntos é aqueles assuntos. Agora, alguns assuntos. Agora, assuntos certos, está falando especificamente um assunto. Assunto certo, né? Correto, que não é errado. Né? Então, mudou o sentido. Não é essa. Sobrou apenas a letra D. Tá? Sobrou apenas a letra D. Que fala o seguinte: mudez insistente. Mudez insistente e insistente mudez é a mesmíssima coisa. Esse sintagma nominal, ele mudou uma palavra com a outra, mas deixou no mesmo sentido. Mudez insistente é a mesma coisa, não preciso nem ir lá para o texto para poder ler, mas é importante também que vocês façam isso. Volte no texto. Mas mudez insistente é a mesma coisa que insistente mudez. Tá? Então, é a letra D. Agora, esse número 9, essa deu polêmica, porque o gabarito, eles mudaram o gabarito.
essa questão, né? Primeiramente, eles deram que era dimensões físicas, e aí depois eles corrigiram o gabarito e colocaram a letra B como sendo correta de valores éticos e morais. É algo que está no campo das questões implícitas, né? Nas questões que não estão bem explícitas no texto. Mas é, foi a única questão que gerou muito questionamento, tá? Eu não concordo com a forma que foi cobrado, deveria, para mim, ou ser anulado ou manter a letra A como correto, mas essa questão aqui vai dizer o seguinte, ó, considerando o contexto do terceiro parágrafo, na passagem, seu pai era fulano, notório sujeito que não era grande coisa. A expressão grande coisa foi atribuído o sentido de. Por que, que eu achava que deveria ser dimensões físicas? Porque ela pensou exatamente que era isso, foi atribuído para ela nesse sentido. Para ela, o sentido atribuído foi de dimensões físicas. Né? A expressão grande coisa, para ela, foi atribuído o sentido de dimensões físicas. Porém, se fosse elevar, é claro que não era esse o significado. Né? Para os pais, eles estavam querendo dizer para ela outras coisas. Né? Seria nível de escolaridade? Que eu creio que não, também como também não estados socioeconômicos. Né? Poderia ser, sim, como o gabarito disse, o gabarito deu essa opção aqui, ó. Vou marcar porque foi o que o gabarito deu depois do recurso. Valores éticos e morais, né? Ele não é grande coisa. Mas isso é uma questão que está totalmente implícita, tá? O que a menina de fato entendeu era falando de tamanho. Tanto é que ela vai falar lá que ele era um Garibaldo de 2 metros e também barrigudo. Então, ela entendeu questão de dimensão, tá? Dimensão física. Mas o texto quis entender, após a banca, após o recurso de outras pessoas, entendeu que de fato falavam sobre valores éticos morais. Mas é uma questão que gera muita dúvida, sim. E é questionável. Agora a letra é número 10 para a gente finalizar. Assinale o trecho que contém um termo utilizado no contexto com sentido tão amplo quanto o da palavra coisa. Vai estar uma palavra aqui que tem o mesmo sentido da palavra coisa, né? Que pode servir para várias coisas, né? Coisa a gente já falou aí que tem vários significados. Agora tem uma frase aí, em uma dessas frases aí, dessas opções, tem uma palavra que tem o mesmo sentido, vários sentidos, né, na verdade, que tem vários sentidos também, assim como a palavra coisa. Vamos ver, letra A. Um ataque de estupidez, uma mudez insistente, um sumiço, uma alergia ou um troço? Troço. Troço é uma palavra que tem vários sentidos, não é? Vamos ver as outras opções. Quando eu ainda era bem pequena, caí na asneira de dar conversa para um vizinho. Tem alguma palavra aqui que significa várias coisas? Não. Desejava que as relações fossem mais claras, objetivas, sem tantos pontos nebulosos. Tem alguma palavra aí que significa várias coisas? Também não. Pai do meu amiguinho, um Garibaldo com quase 2 metros de altura e uma barriga enorme, que vai dizer depois do texto. Tem uma palavra que significa várias coisas aqui? Também não. Então é a letra A mesmo, troço. Né? A palavra troço significa várias coisas, né? Troço significa várias coisas. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo, já está quase 40 minutos. Depois eu vou trabalhar as questões com vocês de direitos humanos e também da legislação educacional, ok? Fique com Deus. Até a próxima.